Sejam todos muito bem-vindos ao espaço Ter Voz. Para que este projeto se possa expandir e chegar a cada vez mais pessoas, decidimos dar voz à alma de cada um dos terapeutas desta comunidade. Convido-te então a conhecer os seus trabalhos e as suas histórias. Temos a certeza que cada um deles tem algo incrível para te ensinar. Vamos juntos? Acredita que quando alguma alma se cruza no nosso caminho, é porque de alguma forma este acontecimento já estava predestinado. A sua paixão é o tarô e vibra a cada virar de carta e com cada conselho que o conjunto de arquétipos lhe transmite. Começou aos 11 anos com umas cartas que tinha impresso e colado às escondidas, não por medo de repressão, mas por não saber o que esperar daquela novidade que o entusiasmava tanto. Hoje, 11 anos depois, tem em si a certeza de que no universo tudo tem um motivo forte para acontecer. Hoje vamos dar voz à alma de Pedro Cascais. Olá, Pedro. Muito boa noite, seja Olá, muito bem-vindo. É um gosto para mim ter-te aqui, honestamente. É a primeira vez que nós falamos, sim, assim, sem primeiramente, ser por mensagem, sim, praticamente. Espero que estejas bem. tudo bem, tudo bem. Um bocadinho nervoso, assim, ainda a entrar no ritmo, mas isto já vai assim. Já vai. Bem, eu queria aqui começar por falar sobre a tua paixão pela Maia quando eras criança, porque foi aí que despertou o teu interesse pelas cartas, certo? Sim, Já ouvi sim, falar disso em algum lado. O que é que mais exatamente. chamou a atenção daquela criança? Olha, então, eu sou de um sítio, de uma aldeia, não é? Portanto, não havia muito que eu pudesse fazer, nas manhãs de semana, quando estava nas férias da escola. Então, eu sempre tive o hábito de acordar cedo, até porque a partir de uma certa altura os cães começam a ladrar, as galinhas começam a cantar, então não dá para dormir mais. Tal como na cidade há os carros, o campo também tem os seus barulhos. E então, como eu acordava cedo, acordava por volta das 8, o programa começava às 8h30, era a altura de eu estar a tomar o meu pequeno almoço, a maior parte das vezes com a minha mãe. E, e então, calhava, portanto, como nos outros canais estava sempre a dar notícias que para mim naquela altura não me diziam nada, no canal 3, onde estava a Maia, a minha mãe sintonizava, e então nós víamos aquilo. E, e curiosamente, a minha mãe estava-me a comprar alguns livros de, de crianças que tinham, que traziam umas cartinhas de brincar. E eu achei uma piada porque a Maia despertou-me a atenção, a tia Maia despertou-me a atenção precisamente porque eu nunca tinha visto tarô, era uma coisa nova para mim, e achei piada. Olha, por que não brincar aos tarólogos? E a partir daí a brincadeira tornou-se cada vez mais séria e hoje passou a ser a minha grande paixão de vida e o meu propósito de vida passou a ser o tarô. E tudo por causa da tia Maia e depois da Maria Helena, que despertaram ali em mim com métodos diferentes, com visões diferentes, mas despertaram a minha paixão pelo tarô. Aquela curiosidade inicial, não é? Que depois levou-te esse caminho. Qual é que era a aldeia onde tu vivias? É Então, a no aldeia norte. chama-se Sequeiros, sim, e é no fundinho de Bragança. A minha cadelinha está entusiasmada. É no fundinho de Bragança, pronto, é uma região do interior, nunca há Uhum. muito movimento, como estamos habituados no litoral. Então acabou por ser o meu passatempo durante a manhã, era ver o programa de Tia Maia. Giro. Eu conheço bem o que é essas aldeiazinhas. É mais aqui na zona do Alentejo, mas eu sei como é Sim, que é. mas a realidade é muito semelhante. Sim, sim. E então, à hora do calor, portanto, 3, 4 da tarde, não se passa nada na rua. Exato. Não se passa, não anda ninguém na rua, não se passa nada. Os meus Exatamente. avós ainda fazem sexta, não é? Ahm, Como é que era conviver com outras crianças que não partilhavam essa visão e essa realidade que tu tinhas? Porque tu Ah, começaste com isto aos 11 anos, certo? exatamente. 10, 11 anos, já não me lembro bem a idade exata, mas foi entre os 10 e os 11. Ou seja, curiosamente também há 11 anos atrás, que eu tenho agora 22 anos, e no início, é assim, também para contextualizar, era uma aldeia que tinha poucos habitantes, ou seja, as crianças também eram poucas.
e as que havia viviam na outra ponta da aldeia, que Uhum. em termos populacionais não é muita gente, mas em termos de espaço é uma aldeia com relativamente alguma distância. E como eu vivia no início e as outras crianças no fim, eu passava a maior parte do meu tempo sozinho, não é? Mas Exato. quando comecei a falar disto na escola, primeiro, acabou por ser quase, acabei por me sentir um visionário, porque ninguém falava daquilo, ninguém mexia naquilo, nas cartas de tarot, e então, apesar de haver algumas estranhezas e alguns comentários que não eram os mais agradáveis, também nunca foram motivo para que eu deixasse de fazer aquilo que faço, porque eu é que sentia aquilo que precisava e não o que as outras pessoas achavam que era melhor para mim. Nesse sentido, não diria que foi estranho, mas não foi assim, não foi um mar de rosas no início, por causa desses comentários, mas depois das pessoas perceberem, e isto foi uma coisa que eu trouxe sempre desde criança. Se eu meto uma ideia na cabeça, ela é para levar até ao fim, e só se eu não tiver resultados é que eu abandono. E como nunca deixei de ter resultados com o tarot, e não falo em termos monetários, falo em termos de satisfação pessoal, Uhum. de conseguir transmitir as mensagens, como nunca deixei de ver esses resultados, nunca perdi esta motivação e esta vontade. Então, apesar no início ter sido um bocado estranho, depois até os colegas me diziam, e podes ver isto, e depois já não era para eles, era para a avó, para a mãe, para a tia que tinha problemas, e eles foram falar daquilo para casa, e as mães ficaram encantadas, e depois vieram falar comigo, e foi muito engraçado, e a minha mãe teve muita paciência em receber As ali pessoas. muita gente em casa, A sim. aldeia na casa dela. Era quase isso. Boa. Quem é que te ofereceu? Eu estou a olhar, tu tens aí muitos. Muitos baralhos. Isto é Quantos só. baralhos tens tu? Eu já Desculpa. deixei, eu já deixei de contar porque agora tenho-os em vários sítios. Estão aqui atrás de mim, que faz parte da decoração do meu estúdio de tarot, digamos Uhum. assim. Outras tanto aqui ao lado que têm livros e mais baralhos, e depois lá está na casa dos meus pais, que eu tenho os baralhos por onde comecei, esses estão lá todos. Ahm, Ora, da última vez que eu deixei de contar, já passava dos 80. Nesta altura já deve andar nos 100 ou até passar os 100 baralhos. Eu não uso nem metade, nem por Claro. somas, mas alguns deles, cada um foi comprado numa altura diferente, num momento diferente da minha vida, em que eu estava a passar por coisas diferentes, e portanto cada um deles me lembra de uma memória. Também é uma forma de eu eternalizar aquele momento, quer seja bom, quer seja mau. A maior parte dos baralhos eu comprei-os em momentos bons da minha vida, em que me sentia confiante e em que sentia uma ligação com o baralho. Mas também tenho baralhos que comprei numa altura em que, ou em alturas de grande mudança, como foi a saída da tal aldeia pequena para a universidade, onde eu estou agora a terminar o meu curso. Mas todos eles têm uma história para contar, e apesar de eu não os usar a todos, eu sou capaz de pegar em qualquer um deles e colocá-los em cima da mesa, mas a afinidade que eu tenho para as leituras, para a interpretação, está restringida aqui a 6 ou 7 que eu uso com Uhum. mais, com mais facilidade e com mais rotina no meu dia a dia. Também quanto mais usas um baralho, mais conectado ficas com ele, não é? E depois Exatamente, exatamente, acabas por ter ali aqueles que são os que usas com mais frequência exatamente. e a conexão é maior. Nomeadamente que é o que eu uso mais, que é este baralho gigante que está aqui sempre na minha mesa, que é o tarot que eu uso, é o tarot Visconti Sforza, e, e ainda só me falta uma edição que está à venda deste baralho para eu conseguir todas as edições que estão à venda deste É uma baralho. coleção também o que estás a fazer, não é? Sim, sim, isto é acima de tudo a Acaba minha por ser uma coleção de coleção. tarot. É. E é assim que eu falo dela, é a minha coleção de tarot, e tenho aqui muitos tarots, muitos oráculos, mas todos eles têm uma história específica para contar. Muito bem. Quem é que te ofereceu o primeiro? O primeiro baralho que eu usei foi impresso por mim em casa, e é a história que eu conto também na minha página da apresentação de Ser Alma. Sim, sim, sim. Foi um baralho que eu imprimi, que era o baralho de Marselha, que foi com ele que eu comecei, mas que durou poucas semanas, poucos meses, porque depois senti mais afinidade com este tarot.
de Visconti Sforza, mas esse baralho, o primeiro que eu tive foi eu que imprimi. O primeiro baralho a sério que eu tive foi eu que comprei, com o pouco dinheiro que fazia das consultas. Na altura as pessoas davam-me aquilo que entendiam, e eu comprei 3 baralhos pelo preço de um, também baralhos de Marselha, mas o primeiro baralho com o qual eu trabalhei a sério foi-me oferecido pela taróloga que muitos conhecem, a Maria Helena Martins. Foi ela que me ofereceu o primeiro baralho, que é também um baralho de Visconti Sforza, e foi a partir daí que este gosto, e esse é o baralho que está quase, faz este ano 10 anos que eu uso esse baralho nas minhas leituras. E é o baralho que me tem acompanhado sempre, esta versão feminina. Apesar dos outros irem rodando, este baralho é a única edição que eu tenho dele, porque lá está, foi um momento tão bom da minha vida, que eu me senti tão feliz, que ficou eternizado aqui, e sempre que pego nele lembro-me de qual é a história por trás deste baralho. Desse Mas baralho. este foi o primeiro baralho que eu tive, foi oferecido por alguém, e depois deste vieram outros, claro. Uau. Cada baralho tem a sua história, isso é bonito. Estou Exatamente. aqui meio que Está, está impressionada com. ligado, está ligado a uma parte específica da minha vida, e depois os baralhos que me são oferecidos também, cada um representa a pessoa que me deu, e é um bocadinho também da pessoa que está. Sim. Por exemplo, os guias espirituais da Sofia Rito que estão aqui foi oferecido, e também tem uma história específica, e tem uma mensagem específica, um significado especial. Uhum. Bem, estou impressionada. A tua família aceitou bem a tua vertente espiritual. Não só aceitou, e recuando aqui um bocadinho aos meus 5, 6 anos, em que eu tive, pronto, como muitas crianças, eu via certas coisas no escuro, eu dizia, eu não me recordo nada, havia certas coisas no escuro, sentia certas coisas, e desde aí começou-se a perceber lá em casa, pelos meus pais e também pelo meu irmão, começou-se a perceber que havia aqui alguma coisa que já tinha uma predisposição, ou seja, eu já tinha uma sensibilidade diferente daquilo, portanto, uma sensibilidade mais apurada. E então, quando eu decidi começar com o tarot, primeiro acharam, como é natural, que era uma fase e que nunca mais, que ia passar, e que eu nunca mais me lembrava. A verdade é que essa fase nunca passou de todo, mas aceitaram muito bem, e não só aceitaram, principalmente os meus pais, porque depois o meu irmão saiu do país, mas os meus pais não só aceitaram, como foram uns excelentes diretores de marketing, porque faziam questão de dizer às primas, à família toda, às tias, aos sobrinhos, que estás assim tão mal, sentes triste, porque é que não vais lá à casa, falas com o Pedro? E a verdade é que a moda foi pegando, e eu tenho clientes. Eu não gosto muito do termo consulente, mas tenho clientes, tenho pessoas que têm consultas comigo há muitos anos, que vêm dessa altura, dos meus Uhum. 10, 11, 12 anos, que estão desde essa altura a fazer consultas comigo, e a perceber como é que as influências são daqui em diante, e como é que podem melhorar sempre a cada tiragem. Tu estás a estudar também astrologia, não estás? Estou a estudar. Comecei há cerca de um mês. Sim, foi um mês, foi um mês. Foi no início de fevereiro, exatamente, foi há um mês. Estou a tirar um curso com a Bárbara Bonvalot. É um curso inicial de astrologia, porque quando eu comecei a pegar no tarot, eu comecei a perceber certas coisas de signos, e a querer aprofundar, mas percebi que sozinho, portanto, sem uma orientação de alguém que percebesse, só com livros eu não conseguia chegar lá. E é engraçado porque todos os livros de astrologia que eu tenho nunca foram comprados por mim, foram sempre oferecidos. Tal como os meus primeiros baralhos nunca foram comprados por mim, os baralhos que eu mais uso, nunca foram comprados por mim, mas foram sempre oferecidos ou pelos pais, ou por amigos, ou por Uhum. pessoas que me quiseram oferecer um baralho. E com os livros de astrologia foi a mesma coisa. E aquela, não diria aquela paixão, mas aquela afinidade com a astrologia, que esteve tantos anos debaixo do tapete, está agora a começar a vir ao de cima, e também sinto que agora é o momento ideal, porque tenho mais maturidade para compreender certas coisas que na altura que comecei não ia compreender na Uhum. interpretação dos planetas e das casas, porque é de facto uma coisa bastante Sim. complexa.
A astrologia é muito complexa, eu sei, É, também comecei há pouco tempo o curso e é assim um e é, bocado, é é bastante muita complexo. coisa para É. conseguir integrar e interpretar. Por isso é que é Mas, importante termos alguém com experiência que nos ajude a sim, é perceber, isso. até para tirar aquelas dúvidas mais básicas que na nossa cabeça são um bicho de sete cabeças, mas depois na prática não são assim tão complicadas. Pois. Eu já há muitos anos que andava a empurrar a astrologia, sabes? Uhum. Ia fazendo umas coisas, uns cursos. Pá, comecei a fazer cursos, não comecei há muito tempo, comecei há um ano, mas a astrologia foi algo que sempre teve, tipo, estava aqui atrás. Qualquer dia Estava aí no devia pensar, subconsciente, a gritar, a gritar, a sim, gritar. sim, ali a puxar-me, a puxar-me, a puxar-me. Mas pronto, fui sempre empurrando. E comecei um curso agora em dezembro, mas também tenho sempre tanta coisa para fazer que acabei por, não pus de lado, mas dou prioridade a outras coisas, pronto. Claro, Tudo a seu exatamente. tempo. Ah, Exatamente. Tudo isso, tudo a seu tempo. tarô, o meu primeiro baralho comprei quando tinha 16 anos. Não foi muito mais tarde que eu. Não, já foi há muito tempo. Os meus 16 anos já foram há 20 anos, mas ali ao início também tinha muita curiosidade isso, mas depois acabei por deixar de parte e ainda tenho o baralho, não é? Uhum. Tenho guardado e comprei um novo há cerca de 5 anos, um diferente, mas não sei, não é para Não mim, pronto, sentes lá está. uma afinidade, mas sabes que mesmo além de consultas de orientação de vida, digamos, mais questões gerais, ver tiragens em certos tipos de vida, eu também tenho um serviço de busca de propósito de vida, que eu chamei a jornada do arquétipo, Eu precisamente sei, por causa da tenho carta do aqui, louco, não é? exato, tinha aqui para Que te é a perguntar jornada. a seguir. E Podemos falar aquilo sobre que eu isso. tenho visto, podemos, sim senhora, e aquilo que eu tenho visto mais é que as pessoas querem começar, mas depois querem fazer muita coisa ao mesmo tempo. E aquilo que eu recomendo sempre é começar por algo simples, que pode ser, não precisa de ser um baralho com 78 cartas, em que tens de decorar 78 significados, perceber articulações, mas um simples baralho de oráculo, quer seja, e posso até recomendar o baralho dos anjos Messânia. Pode ser um baralho simples de oráculo para nos ajudar a desenvolver a intuição e a partir daí percebermos o que é que faz sentido. Se são as meditações, as canalizações, se é o espiritismo, se é o reiki, seja o que for, mas começar com alguma ferramenta que nos ajude a desenvolver a nossa intuição é aquilo que é mais importante, a meu ver, a meu ver. Como é que foi criada a jornada do arquétipo? Olha, isto começou porque eu precisava e sentia que precisava de ter aqui um serviço para pessoas que estavam em busca de propósito espiritual, também porque tinha recebido já alguns pedidos a dizer-me por onde é que eu devo começar, o que é que eu devo fazer. E o facto de ter esses pedidos também foi um impulso para me ajudar a criar isso. Então eu sentei-me um dia, como faço sempre, e as tiragens que eu uso são sempre aprimoradas por mim, ou seja, vou ver à bibliografia o que é que existe, há os livros, a Bíblia do Tarot, o Compreender o Tarot da Liz Dean, são livros fantásticos, e eu vou a esses livros que tenho, e alguns deles estão aqui atrás de mim, e vou lá e vejo as tiragens que existem, e depois vejo, ok, esta casa faz sentido, esta casa não faz sentido, e vou adaptando a tiragem até que consiga chegar àquilo que eu pretendo, e também tendo em conta aquilo que os meus guias espirituais me dizem. E a jornada foi criada assim, sentado nesta sala, onde estamos a falar agora, com um pêndulo na mão, a perguntar se estava aí na direção certa, a dispor as cartas na mesa, até que, quando olhar para a tiragem que tenho na mesa, tenho aquela sensação de paz interior que me diz: ok, é isto mesmo que eu estava à procura. E é assim que são criadas as minhas tiragens. E então vou também depois, tendo em conta a experiência que tenho nas leituras, perceber que casas é que fazem sentido em cada posição. E foi assim que nasceu a jornada do arquétipo e que está a nascer também outra tiragem que estou a desenvolver.
É uma canalização, então, é a informação que te vem, nem Exatamente, sabes bem de onde, não é? exatamente. Percebo, percebo. É uma canalização completamente. Tu pretendes continuar a fazer atendimentos ou pretendes formar outras pessoas para fazer os atendimentos? Qual é que é o teu objetivo futuro? Ahm, eu partilhei isto contigo quando fiz a tua meditação do eu superior. Hum, Apesar de eu adorar fazer consultas e não me ver a fazer outra coisa da minha vida, ou seja, apesar de eu não me ver a trabalhar com outra coisa sem ser tarot, na tua meditação, na meditação que tu guiaste e que tu canalizaste, aquilo que a imagem que me foi apresentada foi não só de tiragens, mas também de formação de outros profissionais. Porque, apesar de cada vez fins adivinhatórios, ainda há algum receio ou alguma má visão do uso do tarot. O tarot é uma ferramenta ótima para nos orientar. Tudo certo? Para adivinhar, em alguns casos, sim, mas sobretudo para nos orientar, para nos dar orientação. O tarot não é fatalista, não é determinista, mas hum, o tarot é ainda melhor quando o usamos como filosofia de vida. E uhum. é isso que eu tenho feito ao longo destes 11 anos, sempre com aprimorações, ainda todos os dias, a todo momento, eu estou a adaptar a forma como vejo o mundo. E o tarot facilita muito essa visão porque dá-me as ferramentas através dos arcanos de compreender melhor o mundo à minha volta. E a minha missão e o meu sonho, apesar de eu adorar fazer atendimentos, é também transmitir a outras pessoas o tarot, não como adivinhação, não como orientação, mas sobretudo como uma filosofia de vida para nos ajudar na nossa busca interior e quando nós sabemos aquilo que cá dentro nos faz impressão, as nossas sombras, quando nós somos capazes de dançar com as sombras que temos cá dentro, nós conseguimos ajudar o outro de uma forma muito mais descontraída, porque em algum momento da nossa vida vamos ter uma experiência, ou já tivemos, que nos vai ajudar a compreender o que a outra pessoa está a sentir e podemos dar a melhor orientação possível. Por isso, para responder à tua pergunta, eu não quero acabar, não quero deixar de fazer atendimentos porque eu gosto muito de falar com as pessoas, sobretudo porque eu estou habituado às consultas presenciais que fazia na minha idade Na mais casa dos teus jovem, pais? mas exatamente na casa que virou quase uma aldeia e estou habituado a essas consultas presenciais e gosto muito desse contacto agora por videochamada, que é muito mais prático, mas não me vejo a deixar os atendimentos, mas vejo-me também a seguir por workshops, por cursos, por formações que podem enriquecer a pessoa, desde alguém que quer apenas usar o tarot para ele mesmo, como filosofia de vida, mas também para quem quer chegar a um nível de usar o tarot de forma tão fluida que pode ajudar-se a ele próprio, mas também às pessoas que Uhum. recorrem e que lhe pedem ajuda. Tu, para a tua idade, já tens uma consciência muito expandida das coisas. Vou-te dizer que Sim, eu com a sim. tua idade, não pensava nada nestas coisas. Isto já vem desde a altura em que eu comecei a mexer no tarot, que os meus pais Pois, dizem muitas vezes que notaram um crescimento muito grande desde que eu comecei a usar o tarot, com 10 porque 11 anos. conectaste logo com os teus guias, não é? Naquela altura, porque para ler tarot tu precisas ter uma conexão que é criada, não é uma coisa que qualquer pessoa tem, quer dizer, Aparece qualquer pessoa assim. tem acesso, mas tem que se predispor a isso. Tem que se E nem todas trabalhar. as crianças com 11 anos se A predispõem. maior parte das crianças, e hoje em dia, sobretudo, está interessada em ir brincar com os amigos, em jogar Pois é isso. PlayStation, computador, o que quer que seja. É assim, a internet na aldeia, como devem compreender, era pouca. Os amigos viviam, eu também estudava numa vila, os amigos viviam na vila ou noutras aldeias. As crianças que haviam viviam longe de mim. Ora, eu não tinha mais nada que fazer a não ser ler Pois. livros, e ler é uma das minhas grandes paixões, e a partir dos 11, mexer no tarot. Por isso não tive grande alternativa, digamos assim, mas hoje percebo que, mesmo que eu tivesse alternativa, eu ia na mesma escolher este caminho. Estava destinado. Exatamente. Há coisas que têm mesmo que acontecer. Exatamente.
Ahm, achas que as pessoas usam sempre o tarot para os fins certos? Como tudo no meio espiritual, as coisas são programadas para o fim que as pessoas desejam. Um tarô, um baralho, um oráculo, tem cartas positivas e negativas. Se nós não conseguirmos ter um ponto de equilíbrio, e essa também é uma das minhas máximas das pessoas que visitam a minha página, se nós não conseguirmos ter um ponto de equilíbrio entre aquilo que é bom e o que é negativo, se estivermos só a atender para o lado positivo, nunca vamos dar valor às coisas porque é tudo lindo e maravilhoso. E se nós estivermos a debruçar só para o lado negativo, com a intenção de fazer mal ao outro, de criar transtorno, de, de fazer o que quer que seja, claro que vamos atrair isso para o outro, mas em maior parte das vezes para nós mesmos. E tenho consciência que pode haver pessoas que usem o tarot para fins que não sejam a filosofia de vida ou o autoconhecimento, mas a essência das coisas está lá, e mais tarde ou mais cedo eu sei que a lei do karma, a lei do universo vai acabar por ajustar as coisas e, e o pagamento vai acabar por chegar. A chamada causa e efeito, não é? Exatamente, exatamente, Todo o efeito tem uma causa. exatamente. Se só pudesses escolher uma coisa entre tarot e oráculos, o que é que tu escolhias? Nós Tarot, sabemos que tarot é um oráculo, sim. mas nem todos os oráculos são tarot, não é? Um tarô sempre. Um É mais tarô sempre. completo, não é? É mais completo e, apesar de eu adorar os oráculos e a maior parte da coleção ser de oráculos, apesar de eu adorar oráculos, o tarô foi aquilo que me despertou a atenção e o oráculo é usado para complementar a mensagem do tarô, mas não faz sentido usar um tarô para complementar a mensagem do oráculo. Portanto, Ok. um tarô é sempre a minha escolha, independentemente de qualquer oráculo seja, por mais dourados que tenha, por mais cores bonitas que tenha, um tarô vai ser sempre a minha A tua hipótese e a primeira minha escolha. escolha. Exatamente. Muito bem. Ah, e agora? Queria saber o que é que te agrada mais nesta comunidade que nós criamos? Nós Olha, todos, nós, porque para sim, mim a Ter Alma foi criada por toda a gente que lá está, não foi criada por duas ou três ou quatro só, pessoas. sim, Foi sim, criada sim. pelas 73 que lá estão agora. E é uma comunidade que está constantemente em desenvolvimento e em Em evolução. crescimento. Olha, hum, primeiro que tudo, foste tu que falaste comigo, para me lançar o convite, e o teu convite veio, eu já contei isto também noutra vez. O teu convite veio numa altura, no início do ano, em que eu estava muito desanimado com a própria página, porque não tinha, os serviços não estavam a vender, ou seja, eu não estava a criar, a energia que eu estava a depositar não estava a ter Retorno. retorno. Não tinha grandes interações na página, não sentia que estivesse a dedicar ou que as coisas estivessem a ser proveitosas, no sentido de me fazer sentir realizado. Então, o teu convite veio na altura certa, porque nessa noite em que eu vi a mensagem, as coisas tomaram uma proporção na minha cabeça como se eu precisasse de estar mais em baixo para dar valor ao convite que ia chegar. Para perceber? E esse convite veio na altura certa e fez-me perceber que não é preciso estar sempre tudo bem, nem faz sentido estar sempre tudo bem, mas é preciso ter momentos de fraqueza e vulnerabilidade para também nós estarmos à vontade para compreender as nossas sombras e, como eu disse antes, para conseguirmos dançar com elas. E quando nós dançamos com as nossas sombras, não há mais nada que nos consiga afetar. E de facto, o Ter Alma é uma comunidade que me faz sentir seguro, porque sei que, independentemente da questão, por mais parva que seja, há sempre alguém que já passou pelo mesmo, há sempre alguém que está preparado para nos ajudar, e, acima de tudo, é uma comunidade que nos permite ter visões diferentes para a mesma situação. E isso só nos enriquece enquanto pessoas, enquanto terapeutas, porque vamos conseguir dar sempre
a melhor ajuda possível e vamos conseguir encontrar sempre, também quando precisamos, a melhor ajuda possível. Exato, vários pontos de vista sobre a mesma coisa. Sabes que eu, por acaso, agora vou-te dizer, tu não sabes, mas eu vou-te dizer. Eu já tinha visto a tua página várias vezes, já tinha passado pela tua página várias vezes, já tinha pensado várias vezes, tenho que o convidar, eu tenho que o convidar. E não sei porquê, naquela noite, eu pensei, olha, não é tarde nem é cedo, é já. Mas isto para dizer que já andava ali há dias, estás a ver? À volta, à volta, Epá, à tem que volta, à ser, volta. tem que ser, tem que ser, mas foi no momento certo, é mesmo isso. Tinha mesmo que ser naquele dia, tinha mesmo que ser Sim, sim. naquele momento. Bem, Pedro, uma mensagem final para quem nos está a ouvir, para quem te conhece e para quem não te conhece ainda. Para quem me conhece, que me continuem a receber nos vossos telemóveis, nas vossas videochamadas, onde quer que nos cruzemos, que me continuem a receber da mesma forma que me têm recebido até aqui, com amor, com gratidão e a fazerem-me sentir que o meu trabalho faz a diferença. E para quem não me conhece, que consiga chegar até mim e que me mostre que o meu trabalho pode continuar a fazer a diferença e, acima de tudo, estou aqui para vos ajudar a ver o tarot não como um bicho de sete cabeças, não como algo imensamente difícil de aprender, mas como uma filosofia de vida que nos pode ajudar a mudar a forma como percepcionamos o mundo. E, além disso, estou aqui para vos mostrar que o tarot, tal como qualquer método intuitivo, está, antes de estar num baralho de cartas, antes de estar num pêndulo ou antes de estar numa energia canalizada, está dentro de nós. E se nós conseguirmos transpor isso cá para fora, vamos permitir-nos viver as coisas com mais intensidade, quer sejam elas boas ou más, mas ao vivermos com mais intensidade, também vamos estar a ter mais consciência das coisas e não há nada melhor do que estarmos completamente conscientes do mundo à nossa volta e de que forma é que ele nos influencia e nós o conseguimos influenciar também de volta. Boa. Obrigada, gostei muito de falar contigo. Também gostei muito. Muito obrigada pelo convite e tenho a certeza que vem aí coisas maravilhosas pelo caminho. Eu sinto mesmo que a tua missão com o tarot não é só trazer mensagens às pessoas, Puxa, sabes, como simples leitor. Eu acho que cá está para aí qualquer coisa ainda que vai surgir. vai Vai surgindo, rebentar aqui. vai surgindo, não é? Sim, sim, Obrigada, sim. Pedro. Vai surgindo e aos poucos as coisas, no tempo certo, as coisas vão aparecer Sim, sempre, tenho tudo a certeza. seu tempo. Exatamente. Obrigada. Esperamos que tenhas gostado deste episódio tanto quanto nós gostámos de o fazer. Podes encontrar-nos no Instagram em ter.alma, ter com TH, ou então ir diretamente ao nosso site em www.teralma.com. Lá vais encontrar todos os nossos terapeutas, as nossas terapias, os nossos cursos e todas as novidades. Gratidão por estares aí, gratidão por nos escolheres.